Aqui com o Theo Cury, também trazendo informações sobre o governo brasileiro, a posição do governo diante do que está acontecendo lá no Oriente Médio. Tudo bom, Theo? Bom dia. Bom dia, Carol. Tudo bem? Bem, Theo, dois aspectos aqui para a gente tratar. Primeiro, um posicionamento do Itamaraty com relação a esse ataque do Irã em direção ao território israelense. Ao mesmo tempo, Theo, também informações sobre aquela operação de repatriação dos brasileiros que estão no Líbano. Finalmente, um avião decolou agora do Rio de Janeiro em direção ao território libanês, porque a situação por lá ainda é de muita tensão, com bombardeios em território libanês. Inclusive, as imagens ao vivo, mais uma vez, mostramos imagens lá do Líbano, principalmente das cidades localizadas ao sul do Líbano, ainda enfrentam bombardeios. Olha só a imagem que a gente percebe aí, colunas de fumaça nesse território do país, incursão terrestre continua. As forças de Israel seguem nesse momento por terra em direção ao Líbano. As cidades ali do sul do país, nesse momento, são alvo dessa operação israelense. Theo. É isso. O governo brasileiro ele vem demonstrando preocupação com os recentes desdobramentos da guerra para toda a região. Então, o governo brasileiro ontem expressou essa preocupação novamente, algo que vem fazendo ao longo desse quase um ano de conflito entre Israel e Hamas, e agora com uma participação ainda maior do Hezbollah e a entrada de maneira mais enfática do Irã nesse conflito que se estende há um ano, e o governo brasileiro demonstra essa preocupação e as consequências que a escalada da guerra tem para toda a região, principalmente para a população mais vulnerável de todos os países que, de acordo com o governo, nada tem a ver com o conflito. Em meio a tudo isso, o governo brasileiro enviou, na madrugada desta quarta-feira, uma aeronave, o KC-30, a maior aeronave da Força Aérea Brasileira, para Lisboa, para aguardar uma autorização das autoridades libanesas, da Embaixada do Brasil em Beirute, para seguir viagem para o Líbano e conseguir repatriar os brasileiros que demonstraram interesse em deixar o Brasil. Muitos brasileiros demonstraram esse interesse, eles vêm preenchendo um formulário compartilhado pela Embaixada do Brasil lá em Beirute, com os nomes deles e dos familiares, com o objetivo de entrarem em uma lista para que possam voltar ou vir pela primeira vez ao Brasil, levando em consideração que são brasileiros com dupla nacionalidade, tanto a nacionalidade libanesa quanto a nacionalidade brasileira. A aeronave deixou o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, na base aérea do Galeão, à 00h47 dessa quarta-feira. Está em trânsito, está em deslocamento para Lisboa, em Portugal, com duas tripulações a bordo. Por que são duas tripulações? Como é uma missão longa, primeiro, uma ida a Lisboa. As duas tripulações ficarão em Lisboa aguardando autorização. A partir do momento que haja a liberação para a viagem para Beirute, uma tripulação segue em Lisboa e a outra viaja com o avião rumo a Beirute para embarcar os passageiros, os animais de estimação e as bagagens, e essa tripulação volta com os repatriados para Lisboa. Há uma troca de tripulação, um revezamento que é comum em operações e missões como essa realizadas pela Força Aérea Brasileira, e eles retornam para o Brasil. E a tripulação que fez a repatriação fica em Lisboa aguardando um próximo voo. E assim por diante há esse revezamento para que haja esse revezamento de equipes, para que haja descanso e que a outra consiga fazer e realizar a missão. E a expectativa é essa. Então, essa aeronave está indo sentido a Lisboa. Lá em Lisboa vai aguardar a autorização para que possa continuar viagem para Beirute. Quando isso vai acontecer, ainda está em aberto por conta justamente dos desdobramentos. Como a gente acompanha nas imagens, a cidade continua sendo alvo de ataques das forças israelenses. E isso complica, dificulta e deixa em aberto o cronograma pensado e planejado pela Força Aérea Brasileira, que atua em conjunto com o Ministério da Defesa e outros ministérios, como o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Carol, é importante que nessa aeronave, como é praxe em missões como essa, há uma equipe médica formada por um médico, um enfermeiro e um psicólogo que tem equipamentos, inclusive, para montar
uma UTI, equipamentos de UTI dentro da aeronave para fazer esse primeiro atendimento aos repatriados brasileiros lá de Beirute. Destacando que o Itamaraty divulgou uma nota com relação à operação terrestre de Israel no Líbano. A nota vai no seguinte sentido: o governo brasileiro acompanha com grave preocupação a realização de operações militares terrestres do Exército de Israel no sul do Líbano, em violação ao direito internacional, à Carta da ONU e resoluções do Conselho de Segurança. E aí essa nota prossegue, Theo, e também o governo brasileiro traz aqui nessa nota um apelo renovado com relação a que as partes envolvidas, para que elas exerçam uma máxima contenção e para que alcancem com a máxima urgência cessar-fogo permanente e abrangente. Essa foi a nota mais recente já emitida pelo Itamaraty, portanto, condenando a operação terrestre de Israel, mas até o momento não há uma nota do Itamaraty com relação ao ataque do Irã em direção ao território israelense, certo, Theo? O que temos até agora é apenas uma manifestação do presidente Lula sobre esse assunto. Exatamente, o presidente que falou ontem no México antes de embarcar rumo ao Brasil, naquele voo que a gente acompanhou, que teve uma tentativa, né, com sucesso, obviamente, uma falha técnica, por conta da falha técnica, teve de gastar o combustível. Então, antes dessa viagem, desse embarque, do primeiro embarque, a aeronave está agora vindo com a tripulação e a comitiva do presidente Lula de volta ao Brasil depois dessa viagem. O presidente deu essa declaração aos jornalistas. E nessa declaração também criticou, como faz parte dessa bandeira do presidente Lula, ainda durante a campanha eleitoral, ele já fazia essas críticas, e sobre a necessidade de uma reformulação, de uma reforma da governança global, da governança de órgãos como, por exemplo, as Nações Unidas. Então, o presidente Lula critica a atuação e a efetividade das decisões da Organização das Nações Unidas, da ONU, do Conselho de Segurança da ONU em meio à guerra. E com relação principalmente à atuação do governo israelense. O presidente fez essa menção ontem na fala dele a jornalistas. Então, em um momento de acirramento da guerra, o presidente vê como um momento de discussão com relação à reformulação desses organismos internacionais, isso que ele chama de reforma desses organismos internacionais, com o objetivo de dar mais efetividade, trazer mais representatividade e fazer com que as decisões sejam acatadas pelos países que são alvos desses atos decididos pela ONU, por exemplo, pelo seu Conselho de Segurança. Inclusive, aqui trago aspas do presidente Lula. Ele disse o seguinte: o que eu lamento é o comportamento do governo de Israel. Sinceramente, é inexplicável que o Conselho da ONU não tenha autoridade moral e política de fazer com que Israel sente numa mesa para conversar, ao invés de só saber matar. Aqui um trecho do que disse o presidente Lula. Está, inclusive, no site da CNN Brasil, a reportagem completa sobre declarações recentes do presidente que conversou com a imprensa quando estava cumprindo essa agenda no México. Theo Cury está de olho no que acontece aqui, as manifestações do governo brasileiro com relação à escalada da tensão no Oriente Médio.